Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Andressa Rosa. Eu sou Daniel Mares. Nós somos técnicos do NCI Crescer, de Cidade Ademar. Começa agora nossa temporada de grupos socioeducativos via online. Forma remota. Sim. Vamos aproveitar a atual situação para apresentar a proposta do NCI, Núcleo de Convivência de Idosos no Território, que é uma forma também da gente atingir os familiares dos idosos que a gente atende aqui no espaço, aproveitando para dizer que estamos com muita saudade de vocês. Aliás, a gente espera que todos estejam bem, assim como seus familiares. Permaneçam seguros, evitem ao máximo se expor a situações de aglomeração, enfim. Acredite na importância do isolamento social. O tema de hoje do nosso grupo socioeducativo é dependência afetiva e direitos nas famílias. Esse momento exige um cuidado especial permanecendo em casa. Hoje o recurso que a gente tem à nossa disposição para conseguir dar conta de lidar com a pandemia é Isso é normal, é coisa da vida, pode acontecer. Com o necessário distanciamento e isolamento social, com essa necessidade de permanecer em casa, também acabou ressurgindo e aumentando o índice que é o aumento no número de casos de violência doméstica. Entre março e maio, o número de violações de direitos, de violências contra pessoas idosas, por exemplo, quintuplicou. 3.000 casos, agora passaram a ser 17.000 casos. E isso são dados de Disque Denúncia, Disque 100 e Secretaria de Direitos Humanos. Então, imagina os casos que nem são notificados, que nem chegam a conhecimento do poder público. Parte desse problema envolve o fato de vítimas dessa violência não conseguirem reconhecer algumas das formas de violação de direitos a qual elas estão submetidas. E esses casos de violência que a gente tem acompanhado na mídia, nos noticiários, infelizmente, eles partem principalmente dos familiares. E por isso que é tão importante a gente estar sempre falando sobre o assunto e a forma de como vocês precisam prestar atenção na tratativa, para se descobrir ou se perceber ou notar também em terceiros, familiares próximos, a violência. Parte do que atrapalha e até afeta no ressurgimento desses casos de violência envolve a dificuldade da vítima perceber que está sendo violada. Além disso, a questão da afetividade, a dependência emotiva, afetiva. Sim. Aquela agressão física, abuso sexual, essas são mais fáceis de serem identificadas. Diferente dos outros tipos de violências, como a violência psicológica, a negligência, o abuso financeiro, que é um dos que aumentou muito. E aí nem todo mundo que sofre elas consegue buscar ajuda ou imagina que precisa até de ajuda porque acha que isso é normal, que isso não acontece como uma violência, que dentro do contexto familiar isso é permitido. Por exemplo, violência psicológica. Pessoa que grita com você, xinga, manipula para que você faça as coisas da forma que ela quer, se coloca como vítima. E pode até acontecer numa situação em que a pessoa utilize a brincadeira de forma pejorativa, ou para te envergonhar, te humilhar. Assim como a negligência. A negligência também é outro tipo de violência. Em muitos casos, a gente tem idosos que estão, vou dar um exemplo, de idosos que estão em situação de adoecimento, então estão acamados, necessitam de terceiros, que normalmente a rede de suporte tem de ser pessoas próximas, igual filhos, netos, e aí ele ultrapassa o horário da medicação, que a sua saúde, a sua qualidade de vida depende daquele medicamento, e aí a pessoa está acamada, não consegue se medicar, assim também como a alimentação, o idoso depende de outra pessoa para poder se alimentar, e aí não acontece, não há colaboração, a pessoa é totalmente apática. Então essa pessoa não administra um medicamento no horário correto. Se o idoso necessita de outra pessoa que cozinhe ou façam compras para dentro da casa e não é feito, isso também é um tipo de negligência.
E a mais comum de violência financeira, que é quando o terceiro, filho, filha, neto, sobrinhas, pessoas próximas, utilizam dos seus bens sem você permitir. Então, usam seu cartão de crédito, fazem empréstimos em crediário consignado, que se intitula violência financeira. Se poupa para colocar em risco o patrimônio do outro, né? Por fim, uma que é menos conhecida, mas que ocorre com muita frequência, é o abuso medicamentoso, a violência medicamentosa, que acontece, por exemplo, quando a pessoa não toma conhecimento correto da administração de medicamentos da pessoa que está cuidando, da pessoa por quem ela é responsável, e aí ela administra ou de mais ou de menos, o que acaba interferindo no tratamento da pessoa. Então é importante responsabilidade na hora de ajudar no tratamento de alguém que está sob seus cuidados. E o mais triste de tudo isso é que a gente tem percebido que são pessoas próximas. A gente entende que tem a questão do estresse, né? Mas não justifica as agressões, né? E as violências que a gente tem percebido. Bom, pessoal, e um outro motivo pelo qual a violência doméstica costuma perdurar envolve o fato de se formar um vínculo afetivo inconsciente de dependência entre a vítima e a pessoa agressora. Então, mesmo sem ter consciência do quão forte é esse vínculo, do quanto ela criou uma dependência da presença dessa pessoa, a vítima cria esse laço. É como se ela pagasse para ter a presença, a participação, a colaboração do outro. Né? A gente escuta muitas falas do tipo: mas se eu não ajudar a pessoa, se eu não ajudar o meu filho, quem é que vai ajudar? Mas é ele que me leva no médico, mas assim, mediante a pagamento. Olha, meu filho vai me levar no médico, mas eu coloco a gasolina para ele. O meu filho fez compra para mim nesse mês, e aí eu compro alguma coisa para ele e pago a compra que ele realizou. Geralmente, um histórico familiar ajuda a criar essa sensação de insegurança, de dependência exagerada do outro. Medo, ansiedade. Exatamente. Né? Medo de ficar sozinho. E também a gente tem uma construção social, né, de que porque é pai ou mãe tem que manter, garantir os cuidados com o filho, independente da idade, né? E não é verdade. Às vezes tem pessoas que nem têm nenhum laço consanguíneo conosco e a gente se sente mais acolhido por eles do que propriamente um filho. Então é assim, eu preciso dessa pessoa porque sem ela eu não consigo fazer nada, eu me sinto inseguro, eu fico perdido no mundo, eu não tenho suporte. Então ela sente medo de perder o único referencial que ela tem de proteção, de segurança, de provisão. Então ela prefere se submeter a essa situação do que recorrer a apoio ou a denúncia, no caso. Além de tudo, é muito doloroso. Você acredita que por ter a aproximação, o grau de parentesco, você vai ter o suporte, a participação contínua daquela pessoa. Mas se é algo que te faz sofrer, que não te deixa feliz com a situação, com aquela sensação de que está fazendo alguma coisa errada, não é saudável. Sim. Precisa de ser revisto, tanto juridicamente, se for necessário, que em alguns casos, infelizmente, tem que recorrer juridicamente, assim como nos aspectos emocionais com psicólogos, por exemplo, para poder ressignificar a vida, identificar outras possibilidades. Se você vivencia algo nesse sentido, se você conhece alguém que passa por algo desse tipo, você pode ajudar contando pessoas que possam fortalecer essa rede de apoio. Inclusive, locais de participação social. Seja, por exemplo, se você frequenta o NCI, assim como o pessoal que está recebendo esse vídeo, ou se você faz parte de algum outro grupo coletivo, até que seja um clube, uma igreja. Lideranças comunitárias. Exatamente. O nosso território tem um núcleo de proteção jurídica, havendo alguma dúvida ou querendo alguma orientação, liga pra gente ou a gente encaminha para esse núcleo de proteção jurídica. Delegacia do Idoso fica ali na região do Jabaquara, na delegacia 35. Não pode ficar calada, não pode ficar em sofrimento. E por isso que a gente achou importante trazer novamente esse tema para conversar com vocês
e apresentar para nos apresentar para os seus familiares. Então, pessoal, obrigado por terem ficado com a gente nesse momento. Compartilhe se você gostou. Exatamente. E a gente aceita sugestões também, críticas construtivas. Valeu, gente. A gente se vê próxima. Até mais. E por enquanto vai ser assim, né, gente? Até a pandemia acabar. Beijão. Uau.